Olá, abelhas rainhas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas ao canal Identidade é Poder. Eu sou a Bianca e hoje eu vou conversar com você sobre como encontrar o seu estilo, aquele que representa a sua identidade. Lembrando que a base para a construção de um estilo pessoal coerente é a sua própria identidade, é o seu temperamento, a sua personalidade. E hoje eu vou falar diretamente com aquelas que são consideradas dentro dessa teoria como poderosas, mas também um pouquinho impacientes. Mas não se preocupa, você também tem um bom coração. Então fica comigo que a gente vai falar sobre o temperamento colérico e um dos estilos que mais representa esse perfil, que é clássica com atitude. Vem comigo. Mas antes, não se esquece, se você ainda não está inscrita no canal, aproveita e já se inscreve agora, já deixa seu like e no final, se você tiver gostado e lembrar de alguém, se essa pessoa não é você, encaminha para ela. Ela vai gostar de saber que você está lembrando dela também. Então, agora sim, bora para essa aula. Bom, então vamos lá. Como prometido, hoje eu vou falar sobre o perfil da colérica. Mas antes, deixa eu te relembrar o seguinte: se você não sabe do que eu estou falando, você caiu hoje de repente nesse vídeo e nunca ouviu falar sobre a teoria dos quatro temperamentos, eu te aconselho que você volte na página principal aqui do canal e que você assista aos outros vídeos. São poucos, porque eu reiniciei o canal há pouco tempo, então tem poucos vídeos ainda, mas o suficiente para já introduzir você nessa temática. E por que falar de temperamentos? Porque quando eu falo sobre temperamento, eu estou falando sobre a base da nossa personalidade. Então, a personalidade ela é uma construção, mas a base com a qual nós nascemos, ou seja, as nossas tendências de comportamento, como a gente pensa, age, como nós sentimos, ou seja, se você é uma pessoa que esconde mais as emoções, ou se você é uma pessoa extremamente passional e emotiva, a maneira como você age, seus movimentos, seu comportamento, tudo isso é inato, ou seja, a gente já nasce com essas tendências. Por isso, essa teoria dos temperamentos. No primeiro vídeo do canal, eu conto um pouco mais sobre essa história e de onde vem esse conceito. Então, são quatro: sanguínea, colérica, melancólica e fleumática. E o que isso tem a ver com o estilo pessoal? Bom, se a gente está falando sobre comportamentos, então eu preciso entender que o meu vestir, o estilo do meu cabelo, a minha própria rotina de autocuidado, ela está muito ligada a essas tendências de comportamento. Então, existem coisas que podem ser bonitas, mas não necessariamente vão funcionar para mim ou para você. Então, não necessariamente também aquilo que é bonito em você vai ficar bonito em mim. Deu para pegar aí mais ou menos o raciocínio, né? Então, cada temperamento, ou seja, cada um dos quatro, vai se identificar mais com um ou outro estilo, com determinada paleta de cores. E aí isso vai criar, né, a gente vai pegar todas essas ferramentas para criar um universo particular, um universo único que representa você. Então, a gente vai pegar todo esse conceito, vai juntar os elementos e a partir daí a gente vai criar um estilo que converse com você internamente e que do lado de fora expresse essa verdade. Então, de novo, aqui eu vou falar hoje sobre a colérica. Esse é um dos estilos, não existe só um estilo que representa uma colérica, certo? Lembrando que, ainda que você seja do mesmo temperamento que alguém, não significa que vocês vão ter os mesmos valores, certo? Mas dentro das regras, ou seja, a gente falando aqui de beleza, de estilo, de moda, sim, vão existir algumas diretrizes aonde a gente vai buscar referências. Então, existem características que eu vou abordar em relação a esse temperamento, que de repente uma pessoa de um outro temperamento não vai se identificar. Então é importante levar em consideração até onde você vai dentro dos elementos que estão disponíveis. Até onde, gente, resumindo, você segura o look. Porque não adianta ser bonito, tem que segurar, certo? Então, basicamente o que eu estou te ensinando é como é que você faz para segurar o look. Então vamos lá. O que é ser uma colérica efetivamente, né? O que significa esse temperamento? Bom, a colérica, ela é uma mulher extremamente forte, poderosa, passional, e ela tem várias características que essas imagens podem criar uma associação que te ajuda a identificar. Então, a gente tem aqui uma guerreira, que eu peguei do filme Pantera Negra,
Está muito associada ao elemento fogo, né? Dos 4 elementos da natureza: fogo, ar, terra e água. Então, a colérica está associada ao elemento fogo, e isso também diz muita coisa, mas aqui eu vou abordar só a questão desse estilo, que é o clássico com atitude, e depois a gente pode falar tem muita coisa, gente. Esse universo dos temperamentos, ele é bem profundo, então eu vou acabar voltando para explicar melhor algumas características para você. Se você quiser entender as forças, também tem vídeo aqui no canal falando sobre os poderes de cada temperamento de uma maneira mais generalizada, mas que depois, ao longo do tempo, do processo aqui de construção do canal e de interação com vocês, eu vou trazendo mais informações específicas de cada um, certo? Então, a colérica, ela também é uma mulher batalhadora, ela é competitiva. Então, esses arquétipos das heroínas dos filmes têm muito a ver com esse temperamento. E também elas são apaixonadas, né? Normalmente elas defendem o amor, né? Não só a sua missão, mas também a pessoa ali com quem elas estão se relacionando. E tem muito a ver também com a cultura da Espanha, ou seja, das pessoas ali da Andaluzia, que tem essa coisa do flamenco, né, daquela pisada forte, aquela coisa visceral, que tem a ver também com essa expansão do fogo. Enfim, essas imagens são para trazer para você essa associação, para você entender o que é uma colérica internamente, né, esse vulcão em erupção. Aqui eu criei para a gente entender também um pouco melhor os comportamentos. Porque lembra que eu falei no comecinho? Se eu não consigo, eu tenho que levar em consideração os meus comportamentos, as minhas preferências, as minhas tendências, para que eu consiga circular por aí usando alguma coisa que tem a ver comigo. E não simplesmente andar fantasiada. E o que a gente experiencia hoje muito, não por culpa, não é isso, é por ignorância. Essa é uma informação que não é tão acessível, é um conhecimento que não é acessível. E esse é o diferencial aqui do canal. Eu estou trazendo para você informações que talvez você não encontre com tanta facilidade por aí. Que é você entender o que você consegue também manter. Então, um exemplo. Existe um dos temperamentos, um dos perfis em que a pessoa ela não tem muito cuidado com detalhes, não tem paciência, por exemplo, para ficar cuidando de um cabelo. E a gente está falando de beleza. Então, o que adianta eu fazer para você aqui? Uma sugestão, te dar uma dica de corte de cabelo que o seu perfil não vai se dar bem com a manutenção e que principalmente não vai representar a sua verdade interior. Então, a gente precisa entender também o comportamento. E aí aqui, quais são as características assim gerais? Ops, bati aqui. Quais são as características gerais desse perfil? Olha que interessante. São pessoas inquietas. Elas têm constante desejo e necessidade de mudança, então elas não gostam muito de uma rotina sempre igual, né? Elas gostam de novidade, de desafios. Normalmente elas ficam entediadas com facilidade porque quando as coisas ficam muito acessíveis, ela precisa de uma coisa nova que a desafie a superar. Então, a palavra superação acho que define bem a colérica. Ela tem um temperamento explosivo, falei da dança flamenca, imagina, a dança flamenca é isso, né? Uma coisa que vem de dentro e de repente explode, né? Mas também, infelizmente, tem a ver com a ira. Ainda vou fazer material falando sobre as fraquezas e como gerir cada uma delas. Então, fica de olho aí no canal. Ergue as sobrancelhas e costuma colocar as mãos na cintura. Sabe a pose do guerreiro? Né? As pernas separadas e a mão na cintura em postura de guerra. Então, isso é muito da colérica, a coisa de levantar uma sobrancelha só, né? A postura é sempre essa, assim, o queixo, a cabeça para trás, o queixo mais levantado, a sobrancelha levantada e aquele olhar de quem está assim, Então, aqui, né, o quarto ponto, inclina a cabeça para trás, olha por cima e levanta o queixo, que é esse movimento que eu fiz agora. Cruza os braços, tem a tendência de cruzar os braços em pé ou sentada. Então, não é um sinal de fechamento, mas é de uma pessoa que está ali observando, tipo, né? Costuma ficar parada, estreitando os olhos. Eu ia colocar espremendo, eu achei que ia ficar esquisito, mas é tipo isso aqui.
Então, normalmente, algumas, inclusive, naturalmente têm um olho mais fechado, que parece que ela já está com esse olhar sem fazer esforço. Olha para os outros diretamente nos olhos. Se a pessoa for introvertida, isso vai incomodar, mas as coléricas, elas são bem incisivas no olhar. Ela vai olhar para a pessoa ali, olho no olho, e não tende a desviar, não. Ela encara mesmo. Tem postura forte, ombros para trás, peito para fora, queixo erguido, etc. É a postura do guerreiro mesmo, da guerreira, né? Caminha com passos largos e uma marcha firme. Normalmente a pisada ela é bem forte mesmo, parece uma marcha. É pisando com o calcanhar e parece que vai afundar o chão. Então é bem firme mesmo. Já se identificou? Será que essa é você? Ou você convive com uma colérica? Coloca nos comentários, por favor, conta para mim se você conhece alguém com esse perfil ou se você é essa pessoa. Se você se identificou aqui com todos os pontos ou com a maioria deles, quantos pontos você se identificou até agora? Então, vamos finalizar aqui essa tela. É uma pessoa que é muito cuidadosa consigo mesmo. Então, normalmente tem um alto nível ali de higiene pessoal, de cuidados pessoais, cabelo, roupa, gosta de um estilo de roupa que eu vou falar já já, eu quase que eu falei antes da hora, não falei. Então, é uma pessoa que tem cuidado pessoal, não é um ponto fraco, é uma coisa que a colérica lida bem e consegue administrar bem, certo? Não tem problema nenhum. Não hesita em tomar a dianteira, não se intimida diante de uma multidão. Tem um outro vídeo aqui em que eu comparei um pouquinho os dois perfis extrovertidos, que no caso é a colérica e a sanguínea. A sanguínea, ela gosta de ser o centro das atenções, né? De ter todos os holofotes ali, de ser o brilho da festa. No caso da colérica, ela não faz questão de ser o brilho da festa, mas de ser a diretora da festa. Então, esse aspecto de não se intimidar diante da multidão é porque ela é uma líder nata. Então, para ela, todas as pessoas, de um jeito ou de outro, estão atrás. Então, por isso que ela é mais corajosa para encarar, por exemplo, uma palestra, uma sala de aula, uma reunião, tomar frente numa reunião, enfim. E não hesita em falar, não, pode deixar que eu resolvo. É a pessoa que vai falar, eu tomo a frente aqui, pode contar comigo. Pode ser chamada de rude, pode ser, né, que as pessoas falem, nossa, como fulana é grossa. Na verdade, essa aparência, pseudo-aparência aí de grosseria, é porque ela não suporta a sensação de perda de tempo. Então, ela é muito direta. Se você está se identificando, você sabe do que eu estou falando, né? Você não tem muita paciência para conversa, é resposta rápida, são as informações que você precisa e acabou, e vamos realizar, né? Uma realizadora. Sendo assim, muitas vezes ela acaba falhando no acabamento das coisas, né? No aperfeiçoamento. Então, numa realidade aí de rede social, é aquela pessoa que não fica aperfeiçoando, editando e arrumando. Não, vamos fazer, acabou, tchau, próximo, né? Tem muito isso. E o que que isso tem a ver com moda, com estilo pessoal? Já dei uma introdução para você. Você precisa dar manutenção, você precisa se identificar com aquilo que você está usando e também usar coisas que não vão evocar nem aspectos negativos da sua personalidade, do seu temperamento, e nem suprimir o que é positivo. Porque às vezes a gente acaba usando coisas que são bonitas, mas que não conversam com a nossa realidade interna. E eu ainda vou abordar isso também. Gente, tem tanto assunto para falar para vocês, mais tanto, mais tanto. Mas é o preço da liberdade. Se a gente quer ser livre, se a gente quer dominar a própria vida, a gente precisa aprender sobre a verdade. Então, a nossa imagem pessoal, ela tem impacto e influência nos nossos comportamentos. Então, tudo que você usa, sejam seus acessórios, as bijuterias, as cores das roupas, o estilo do sapato, a cor e o formato do seu cabelo, a maquiagem, tudo isso tem impacto psicológico. Então, vai atingindo um nível emocional profundo. Por isso que a gente precisa entender como é que as coisas funcionam, como é que o nosso cérebro funciona e usar a moda e a indústria da beleza a nosso favor, ao invés da gente ficar passiva, sendo vítima, se achando feia e insuficiente o tempo inteiro. Eu sempre falo isso lá no Instagram.
Então, o que significa essa colérica clássica com atitude? Bom, ela vai priorizar formas retas, ela vai priorizar formas geométricas, né, com linhas retas, cortes mais clássicos, estampas com alto contraste. Ela é poderosa, lembra? E ela não se intimida diante das multidões. Então, o que vai representar uma mulher dessa? Vão ser basicamente roupas que a gente entende como sendo masculinas. Então, ela vai roubar peças do armário masculino, que na moda a gente chama de estilo andrógeno. Então, ela vai brincar com a feminilidade, com essa passionalidade, e vai misturar com a força e a potência masculina. Então, basicamente, o que ela vai usar? Ela vai usar muito terno, paletó, jaqueta estruturada, uniforme militar, né? Jaqueta militar, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai usar também aquela coisa de sobreposição, um top de couro por cima de uma camisa social. E vai brincar, a sedução vai ser nos materiais, nos acabamentos, nas cores. Ela vai brincar com essa pimentada. O clássico ele pode ser chato, pode ser quadrado, né? Pode ser uma coisa muito estática. Então ela vai seduzir, ela vai pegar esse estilo que seria mais quadrado, mais tradicional e conservador, e ela vai dar um toque de pimenta, um toque ali de tempero. Então você imagina ali Marrocos, você imagina a própria Andaluzia na Espanha, você imagina aquelas feiras com temperos, com especiarias. É isso que ela vai fazer. Ela vai jogar com as especiarias em uma coisa que seria clássica e até meio padrão. Então ela vai brincar com textura, paetê, couro, lurex, látex, vinil, né? E vai roubar também como eu já falei, desse ambiente masculino. Então vai ter aquela pegada militar, toureiro, né? Aquela paixão, muito vermelho, as cores dos temperos, açafrão, vai usar turquesa, vai usar muito, muito preto e muito contraste, quente, frio, claro, escuro. Então, basicamente, essa é a linguagem dela. Então, aqui a gente tem na imagem um pouquinho disso, né? Dessa coisa de roubado masculino, padrão xadrez, bastante xadrez, linhas horizontais, né? Linha deitada ali, roupa listrada, uniforme de marinheiro, tudo isso, tudo roubado. Porque ela é muito forte, ela é decidida. Então, ela precisa de roupas que acompanhem essa energia. E aqui, no caso, o estilo clássico com atitude é que vai representar melhor essa demanda e vai ser algo que ela vai ter condições de manter, e não só ficar bonita, mas de manter. Então, vai usar chapéu, é o chapéu do Indiana Jones, que é o fedora, vai usar muito fedora, vai usar boina, o chapéu de toureiro também, faixas, a gente vai chegar aqui nos acessórios. Então é isso, ela tem condições de sair por aí de pele artificial, pelo, casaco de pele, fake, jaqueta de couro de todo tipo, enfim. Ela é assim uma mistura de caçadora, guerreira com executiva e ao mesmo tempo uma dançarina, uma bailarina de flamenco. Tudo isso numa mulher só, imagina, potência. E aí aqui falando de acessórios. O que ela vai usar? Basicamente, a colérica ela segura acessórios que transmitam poder e autoridade. E poder e autoridade está muito relacionada à amplitude para cima, né? Lembra que eu falei, né? Ela eleva o queixo, joga a cabeça para trás. Então, o topete ele representa muito esse movimento. E o que vai representar um topete que não só o cabelo? Quer dizer, além do cabelo. Então, no cabelo a gente poderia usar o topete, a gente poderia usar um coque alto, aquele coque tradicional bem puxado, bem apertado no alto da cabeça. A gente tem o chapéu fedora, como eu já falei. A gente tem o chapéu de toureiro também. Os lenços na cabeça, formando um turbante que dá a ideia de um topete. E brincos grandes, acessórios vistosos. Aqui eu coloquei uma imagem de uma
da modelo usando óculos, se você prestar atenção, o próprio formato da armação dos óculos já dá uma ideia de um olhar meio de um touro em posição de ataque, sabe aquele olhar mais incisivo, que foi o que eu falei no comecinho? Então ela vai ser mais incisiva, ela vai olhar direto, e esse formato de armação transmite um pouco isso, né? Esse olhar incisivo. Vai usar acessórios que lembram também a armadura dos guerreiros, lembra lá do filme Gladiador? Então, vai brincar um pouco com isso também. Então, acessórios largos, bracelete grande, de metal puro, ou joias opulentas, vou falar das joias, lenço, nada muito prendendo o pescoço, porque a colérica, lembra, é fogo. O fogo ele expande, então ela é de expansão, nada que fique tentando conter essa potência. Vai usar muitas coisas com formato retangular ou quadrado, então bolsas, sapatos, tudo vai ter essa energia, tá? Cinto também, as fivelas de cinto vão ser mais agressivas, vão ser mais pesadas. Ela é bem chamativa, mas mais clássica. Depois, quando eu falar dos estilos da sanguínea, você vai entender. Aqui a gente tem a impressão que ela é super extravagante, e até é. Mas ela bebe muito mais no clássico, misturado com o extravagante, do que o extravagante propriamente, se é que você me entende. Em termos de estampa, ela vai priorizar o alto contraste, como eu falei, dentro desse estilo. Deixa só eu repassar aqui uma coisa. Eu estou falando da colérica, mas eu não estou dizendo que ela só combina com esse estilo. É que eu peguei aqui um estilo básico, universal, que se identifica muito mais com esse perfil. Ou seja, uma pessoa desse perfil vai carregar e vai ser representada muito melhor nesse estilo, tá bom? Pode ser que você seja uma colérica super romântica que goste de frufru, nós vamos falar sobre isso depois. Mas se a gente for levar em consideração todas as características básicas, então a gente está falando de força, de imponência, de poder, de um certo conservadorismo, tá? De autoridade. Então é isso. Por isso que nós estamos falando da clássica, só que uma clássica com atitude, tá bom? Que vai beber muito da roupa preta. Por exemplo, né? Aqui um adendo que não tem nada a ver com o tema de hoje, que depois eu posso até expandir também, mas o preto não é uma cor universal. Preto não é uma cor que fica bem para todo mundo, do ponto de vista físico, ou seja, não fica bem com a pele de todo mundo. E também do ponto de vista psicológico. Algumas pessoas vão sumir dentro do preto, vão ficar tristes, vão parecer que estão tristes, sem energia. E outras, por exemplo, a colérica, vão se dar muito bem. A colérica de pele fria, né? Outro assunto depois para falar para vocês, né? Sobre subtom de pele. Mas existem pessoas com pele quente e com pele fria. Normalmente, né, o conceito demonstra que a grande maioria das pessoas extrovertidas também vão ter a pele quente. E a grande maioria das pessoas introvertidas vão ter a pele de subtom frio. Porém, a gente está falando de Brasil. E aqui no Brasil existe uma miscigenação. Sendo assim, é possível que você tenha um temperamento extrovertido, mas tenha uma pele fria. Acontece, tá bom? Então, aqui eu estou falando de uma dessas ocasiões em que, por exemplo, alguém de temperamento colérico que é extrovertido pode ter uma pele de subtom frio. E aí ela vai combinar mais com esse estilo que eu estou mostrando para você agora, certo? Então, o que a gente vai falar aqui de cores? Eu não vou entrar tanto, porque a gente também vai, né? Você vai vendo que assim, uma caixinha tá dentro de outra caixinha, dentro de outra. Então, eu vou abrindo essas caixinhas, né? Cada temperamento a gente tem aí um leque gigantesco de assuntos que a gente pode abordar, que a gente pode conversar e que vão te ajudar a ir se identificando e implementando aos poucos cada informação nova que você vai recebendo para que você comece a criar o seu próprio estilo. Agora, se você tiver com pressa, você pode entrar em uma das minhas turmas de mentoria ou fazer a minha mentoria VIP. Se você quiser mais informações, quiser que eu te atenda e te ajude passo a passo ali, pegue na sua mão, até a gente chegar no seu estilo efetivamente, que tem a ver com o seu ambiente de trabalho,
que tem a ver com seus objetivos na vida, com a imagem que você quer transmitir agora, então você manda um e-mail para mim, tá? É biancarodriguesbeauty@gmail.com. Bianca escreve com K, tá bom? Então, continuando, o que vai representar em termos de estampa? Porque aqui eu falei um pouco, né? Voltando aqui, eu falei sobre tecidos, acabamentos, sobre contraste, sobre essa coisa de roubar do armário masculino. Mas e aí, se for um tecido estampado? Bom, se for tecido estampado, alto contraste. O que é o alto contraste? É quando eu tenho energias opostas, totalmente opostas. Então ela vai brincar. Lembra que eu falei? Claro e escuro, quente e frio. E aí eu vou explicar isso em outra aula. Vai usar muito formas geométricas, como eu já tinha falado também. Então aqui a gente tem os exemplos. Muito bordado, riqueza de bordado, de brocado, tecido brocado. Sabe aqueles tecidos assim meio barroco? Então tem a ver com isso também. Também vai roubar do armário dos esportes, né? Roupas esportivas. Então, eu não coloquei referência aqui, mas imagina que você vai usar um vestido de festa durante o dia, por exemplo, uma camisola de cetim com uma jaqueta da Adidas e um tênis de cano alto. Isso é muito a cara dessa mulher colérica avant-garde. Então, ela vai usar também elementos do esporte. Um calção que lembre, por exemplo, um calção de Muay Thai ou de boxe, e vai usar com um top, e vai colocar uma jaqueta por cima, e um salto. Então, ela vai fazer essa brincadeira, sempre criando contraste também entre masculino e feminino, tá? Acessórios, joias opulentas, gente. Riqueza, luxo, poder e glória. É isso. A gente chama de statement. Então, ela vai usar colarzão com pedra, rubi, safira. Vai usar muito, como que é a verde, gente? Esmeralda, né? Pedra verde é a pedra que acalma a colérica, inclusive, né? Normalmente, uma colérica, quando está em busca de equilíbrio, ela vai preferir as pedras verdes. E uma colérica que está em busca de se autoafirmar, ela vai preferir pedras vermelhas. Mas todas vão amar joias opulentas, chamativas, luxuosas, pontuais. Então, não vai ser uma pessoa que vai usar um monte de coisa misturada, que vai colocar brinco, não sei o quê. Não, ela vai escolher um ponto ali, um foco visual e vai arrasar ali. Então, vai ser o brinco, o anel, o colar, né? E aí, olha isso, gente, eu fiquei babando nesses colares. Eles são daquela marca Lanvin, acho que é assim que fala, né? E eles têm colares incríveis. Eu queria todos. E aí, por que tem a ver com comportamento? Imagina que você tem um temperamento que é super meiga e delicada. E aí você é alta. Aí uma consultora de imagem e estilo que trabalha com foco de fora para dentro, ou seja, ela vai criar uma imagem que não necessariamente vai ter uma análise psicológica, ela vai falar assim para você: você tem uma constituição física grande, você é grande, você tem ombros largos, então você vai ficar melhor com um colar opulento. Só que não é o seu perfil, a sua personalidade não é essa, seu temperamento não é esse, você gosta de coisa miudinha e delicada. E aí? Né? Então, por isso que é importante a gente entender de que maneira a gente vai casar todas essas coisas. Porque, de fato, se você tem um porte físico imponente, acessórios grandes vão ficar melhor equilibrados em você do ponto de vista visual. Mas se você não gosta, então a gente tem que fazer um trabalho para adaptar o que combina com você dentro do conceito que você tem de si mesma, quem você é de verdade e como você é vista. Então tem que casar tudo isso. Por isso que esse trabalho é tão sério e tão importante. Não é só estar bonita, não é só estar dentro de uma tendência, dentro de um conceito que é atual. Aliás, quando você domina a sua imagem, isso deixa de ser relevante. Você passa a dominar todos os elementos e a se transformar, se tornar uma pessoa criativa que sabe o porquê de cada coisa e se sente confiante com isso. E vocês sabem que confiança é afrodisíaco, né, gente? Ninguém gosta de seguir uma pessoa que não sabe quem é, nem para onde está indo. Então, quando você é bem posicionada na vida, as pessoas vão ter vontade de seguir você, de saber mais sobre você, de ouvir as suas ideias, de ouvir as suas propostas, e isso vai te transformar numa pessoa influente.
Então, olha só a quantidade de benefício que tem uma imagem pessoal intencional, certo? Calçados. Como é que vai ser esse guarda-roupa dessa mulher que caminha rápido, forte, quase que marchando? Vamos lá de novo, vamos analisar aqui. Você acha que uma mulher que tem esse perfil, ela consegue caminhar rápido, decidida, como quem tem assim, uma coisa urgente para resolver, sai da minha frente de salto agulha? É quase impossível, né? No mínimo ela vai quase cair ou vai cair. Então, uma pessoa dessa, ela dá passos firmes, ela precisa de um calçado robusto. E muito provavelmente, se você tem consciência do seu perfil, você já gosta inconscientemente, intuitivamente desse tipo de sapato. Aqui eu separei alguns que eu confesso que eu sou apaixonada. Eu amo esse salto bloco, porque ele dá muita firmeza, dá segurança. Sapato quadrado, bico quadrado, largo, você vê que é tudo roubado do guarda-roupa masculino. Então é um masculino com um toquezinho de pimenta. Aqui na foto do cantinho que a moça está sentada de perna cruzada, já é um sapato literalmente masculino, né? Um sapato tradicional masculino, mas que ela está usando de saia. Então isso é incrível, eu acho fascinante. A bota com detalhes em branco, né, os frisos brancos ali, marcando de novo a história do alto contraste. Aqui, um terninho que ela está usando shorts e o paletó, ou seja, roubado do armário masculino. E, de novo, com um sapato também de pegada masculina, com uma fivelona bem imponente, né, quadrada. Uma pessoa dessa vai caminhar decidida e não vai ficar hesitante. Então, um sapato que combine seria mais ou menos essa linha. Existem outros formatos, tá? Mas aqui eu quis ser bem literal para você começar a captar essa energia, tá? Então, é isso. Gente, eu amei essa bota com os frisos brancos. Se bem que a outra também, nossa, mas vamos lá. Maquiagem. Lembra que eu falei que ela tem um olhar incisivo? Se o olhar é um ponto muito marcante dentro desse perfil, dentro dessa personalidade, o que vai acontecer? Ela vai preferir marcar os olhos. Então, uma maquiagem que expressa totalmente esse perfil é o olho esfumado. Só que nesse caso, como ela tem uma atitude, ou seja, ela tem um toque de extravagância, ela vai usar um olho esfumado, por exemplo, com gloss, o efeito gloss, um olho preto, gloss vinil. Ou ela vai usar um olho preto esfumado com glitter, que nem na segunda imagem. E depois, nas outras fotos aqui da metade para lá, ela vai... Eu mostrei para você o cabelo, que é a história do topete ou do coque alto. Aqui a gente tem os topetes. Então, basicamente, se a gente for usar uma palavra só, ela é poderosa e ela não tem medo disso. Claro que existe o momento e a hora de você expressar toda a sua potência, porque senão o que vai acontecer é que você vai intimidar as pessoas, vai constranger as pessoas e, consequentemente, vai afastá-las de você. Então, é preciso também ter equilíbrio. Você não vai sair da cabeça aos pés dessa pessoa, porque você vai intimidar. Então, se a sua intenção não é essa, é preciso pensar ali como é que a gente vai equilibrar tudo isso de maneira que expresse o seu potencial, mas que não seja intimidador. E aí, nesse sentido, novamente, você pode contar comigo. Gente, poderia falar mais um monte de coisa para vocês, mas eu sempre penso assim, são informações novas. E para você ter tempo de assimilar e até mesmo de pensar sobre você mesma, eu preciso devagar. Então, por hoje é só. Eu vou voltar. Tá decidido já. Teremos vídeos novos aqui no canal às terças, quintas e sábados. Eu ainda não defini o horário, mas provavelmente às terças e quintas será à noite, por volta das 19h30, e aos sábados, por volta das 16 horas. Mas além dos vídeos aqui do YouTube, eu também vou fazer lives lá no Instagram. Então já me segue no Instagram também, @BiancaRodriguesBeauty. E aí, não esquece, né? Bianca com K. E aí você me segue lá, já vê os stories, já vê tudo, acompanha tudo e interage comigo também. Você também pode mandar perguntas, deixar aqui nos comentários, enfim. Eu sou bem acessível e você pode interagir comigo, que eu sempre vou responder quando eu puder. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Identidade é poder.
Até a próxima.